Para introduzir o assunto, vamos falar sobre diabetes mellitus gestacional, que é caracterizada pela diminuição da tolerância aos carboidratos acompanhada de hiperglicemia, com o diagnóstico durante a gestação, pelo segundo ou terceiro trimestre. Esse diagnóstico é atribuído à elevação dos níveis de hormônios contrarreguladores da insulina, ao estresse fisiológico causado pela gravidez e a fatores genéticos ou ambientais. O principal hormônio associado à resistência à insulina durante a gravidez é o hormônio lactogênico placentário, embora outros, como cortisol, estrógeno e progesterona e prolactina, também participem do distúrbio metabólico. Os fatores que predispõem ao surgimento do diabetes gestacional incluem obesidade, história familiar de diabetes mellitus, síndrome de ovários policísticos, ganho de peso excessivo durante a gravidez, complicações obstétricas prévias, idade superior a 25 anos, baixa estatura e tabagismo. Sobre as complicações maternas e fetais relacionadas ao diabetes mellitus gestacional, podemos citar um impacto na saúde materna e fetal a curto e a longo prazo. Na gestação, o diabetes mellitus gestacional leva ao desenvolvimento de complicações adicionais que têm efeitos sobre a saúde da mãe e do filho, aos quais podemos citar os distúrbios hipertensivos, ocorrência de polidrâmino, que é o aumento do volume do líquido amniótico, e a necessidade de realização de cesárea, devido ao tamanho do bebê principalmente, além de atrasar o início da amamentação no período pós-parto e levar para o aumento das complicações obstétricas e clínicas. Já a longo prazo, as mulheres que apresentam diabetes gestacional têm maiores chances de recorrência em futuras gestações, além de maior risco de desenvolver diabetes do tipo 2 ao longo da vida. Já no impacto na saúde fetal a curto prazo, o crescimento excessivo, que é a macrosomia, é o risco mais frequente associado ao diabetes gestacional. E as complicações mais graves são a síndrome do desconforto respiratório, a hipoglicemia e a hiperbilirrubinemia. Já a longo prazo, a exposição fetal intrauterina está associado com risco futuro elevado de obesidade, diabetes do tipo 2 e a doença cardiovascular. Então, por isso que é importante a gente prestar um pré-natal de qualidade para otimizar a terapêutica relacionada a esse distúrbio metabólico, diminuindo então a epidemia global do diabetes do tipo 2 e também a obesidade. Vou explicar um pouco como funciona o mecanismo da hiperglicemia materna e fetal. Então, a hiperglicemia materna, causada pela diabetes gestacional ou diabetes mellitus, culmina em um excessivo transporte transplacentário de glicose da mãe para o feto, gerando assim prejuízos para o bebê, como a hiperglicemia e, consequentemente, a hiperinsulinemia fetal. Portanto, esse estado hiperglicêmico da mãe faz com que obrigue o feto a estimular as células beta do seu pâncreas a produzir mais insulina. Com a insulina aumentada, acaba interferindo na homeostase fetal e alterando todo o seu metabolismo. A alteração metabólica do feto explica o seu crescimento exagerado, gerando assim a macrosomia, como podemos ver nas fotos. A macrosomia é quando um recém-nascido nasce com um peso superior a 4 kg e dependente da idade gestacional. A alteração metabólica fetal pode trazer outros problemas, como a hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipoglicemia, policitemia, malformações e até o óbito. No parto, como o bebê terá um tamanho maior, ao descer pelo canal vaginal, pode gerar traumas nesse canal, ou a mãe pode ser submetida a uma cesárea devido ao tamanho do bebê. A hipoglicemia neonatal acomete de 3 a 43% dos neonatos. Destes, 15% são RNs PIGs, pequenos para a idade gestacional, e 8,1% são GIGs, grandes para a idade gestacional. A hiperglicemia ocorre em 20 a 85% dos recém-nascidos. A incidência da diabetes neonatal é mais rara, ocorre em um bebê entre 450 mil e 600 mil nascidos vivos. 50% destes serão caracterizados como diabetes neonatal transitória. A hipoglicemia neonatal pode ser definida como níveis de glicose plasmática menor que 45 mg/dl
ou do sangue total abaixo de 40 mg decilitro em RN a termo ou RN prematuro. A principal causa da hipoglicemia é a hiperinsulinemia, presente em bebês de mães com diabetes gestacional ou diabetes pré-existente. Quando o bebê nasce, o aporte glicêmico fetal é interrompido, porém o corpo do bebê continua produzindo insulina em excesso, para suprir a demanda de glicose que recebia no útero. Como ele para de receber a glicose e produz muita insulina, o RN entra em hipoglicemia. As manifestações clínicas da hipoglicemia são inespecíficas e confundem-se com outras doenças. Os recém-nascidos sintomáticos podem apresentar tremores, irritabilidade, sucção débil ou ausente, letargia, taquipneia, hipotermia, cianose, bradicardia e até crises convulsivas. É muito importante se atentar aos sintomas e agir rapidamente, pois os recém-nascidos sintomáticos que apresentam crises convulsivas possuem risco de dano cerebral em mais de 50% dos casos. A hiperglicemia neonatal pode ser definida como valores de glicemia plasmática superior a 145 mg por decilitro. É frequentemente encontrada em RNs prematuros com extremo baixo peso, abaixo de 1 kg. Há várias situações clínicas em que há risco de desenvolver hiperglicemia, como a iatrogenia, quando o profissional oferta glicose demais, o estresse, geralmente desenvolvido nas infecções, na hipóxia, quando aumenta o metabolismo anaeróbico, levando à redução de NAD, que é essencial para a neoglicogênese, uso de drogas hiperglicemiantes, a diabetes neonatal, que é definida como hiperglicemia, que surge no primeiro mês de vida e que dura pelo menos 2 semanas requerendo insulinoterapia. A diabetes mellitus neonatal transitória, que ocorre em RNPIG, apresentando-se nas primeiras 6 semanas de vida com desidratação, glicosúria, hiperglicemia e acidose metabólica. Sobre o tratamento do diabetes mellitus, a enfermagem e toda a equipe tem papel fundamental na prevenção de doenças. Portanto, é de extrema importância que trabalhemos com essas gestantes sobre formas de como prevenir o diabetes gestacional, reduzindo assim o impacto na saúde da mãe e do bebê. O tratamento não farmacológico, ele envolve a terapia nutricional, a atividade física e a monitorização da glicemia capilar. Nas consultas pré-natais, é importante que promovemos ações educativas e adaptadas para a realidade de cada mulher. Na terapia nutricional, vamos avaliar o perfil antropométrico para orientar e acompanhar a adequação à programação de ganho de peso semanal até o período de parto. Referente aos hábitos alimentares, vamos avaliar o número de refeições, quantidade, consumo de refrigerantes, doces, alimentos processados ou com alto índice glicêmico. Tudo que pode influenciar no controle glicêmico, ganho de peso e aumento da pressão arterial. Sobre o tratamento medicamentoso, temos como primeira escolha a insulina, que ela pode ser utilizada quando a mudança no estilo de vida não for suficiente para atingir as metas do controle glicêmico. E as mais utilizadas são a NPH e a regular. No entanto, a metformina ela pode ser considerada nos casos de inviabilidade de adesão à insulina ou acesso, né? Ou como adjuvante em casos de hiperglicemia severa. O tratamento de hipoglicemia, segundo o Manual do Ministério da Saúde de Atenção à Saúde do Recém-Nascido, para RN assintomáticos com glicemia entre 25 e 45 mg por decilitro, deve-se oferecer leite materno e repetir HGT entre 30 minutos a 1 hora. Se a glicemia ainda se manter entre 25 e 45 mg por decilitro, colocar no soro glicosado de 6 a 8 mg por quilo do bebê por minuto e checar glicose de hora em hora. Para RN sintomáticos ou com glicemia inferior a 25 mg por decilitro, deve-se infundir 2 ml por quilo por minuto de soro glicosado a 10% a uma velocidade de 1 ml por minuto por via endovenosa e iniciar alimentação enteral de preferência com o leite da mãe. Após a infusão de glicose, manter oferta endovenosa contínua
a uma velocidade de 6 a 8 mg por quilo por minuto. Deve-se avaliar a glicemia em 30 minutos após a infusão de glicose e depois a cada hora até que os níveis de glicose se mantenham estáveis. Se após 24 horas se manter estável, reduzir a VIG, a velocidade de infusão de glicose. O tratamento de hiperglicemia, segundo o Manual do Ministério da Saúde de Atenção à Saúde do Recém-Nascido, quando o bebê está recebendo glicose em excesso, deve-se corrigir e diminuir gradualmente a oferta de glicose cerca de 2 mg por quilo por minuto, até a normalização da glicemia ou quando se atingir 4 mg por quilo por minuto. O RN que estiver recebendo dieta parenteral deve-se aumentar a quantidade, elevando os níveis de aminoácidos, e faz com que aumente a secreção de insulina. Quando a redução de glicose e o aumento da proteína não são suficientes para corrigir a hiperglicemia, pode-se ofertar insulina regular de 0,01 a 0,03 unidades internacionais por quilo por hora. Sobre os cuidados de enfermagem relacionados ao diabetes gestacional, destacamos 2 pontos importantes. Promover um pré-natal de qualidade, de forma que possamos identificar fatores de risco que venham contribuir para o desenvolvimento de diabetes gestacional nessa mulher. E promover um suporte psicológico a essa gestante, tendo em vista o impacto negativo que causa tanto na saúde materna quanto fetal, a curto e a longo prazo. Esse distúrbio metabólico, somado às alterações fisiológicas, psicológicas, tornará o processo de gestação muito mais difícil. Sobre os cuidados de enfermagem relacionado à hipoglicemia e hiperglicemia neonatal, devemos monitorar e controlar a glicemia capilar desse bebê, promover o aleitamento materno para o recém-nascido na primeira hora de vida, atentar para sinais de hipotermia, tremores, cianose, sucção débil, letargia, taquipneia, irritabilidade, que são sinais de que a criança pode estar tendo uma hipoglicemia, monitorar os sinais vitais, promover o contato pele a pele com a mãe. No caso de hipoglicemia, o bebê tende a ter hipotermia e esse contato pele a pele, ele ajuda a controlar a temperatura corporal.